Boa tarde, estamos aqui numa entrevista pós-psicodrama público online. Hoje é dia 27 de maio de 2023. Tivemos como tema Uma Voz Carrega Todas as Vozes, sob a direção da Cláudia Fernandes e encenação do grupo Gota d'Água. O grupo Gota d'Água tem essa característica de trazer pequenas vinhetas, pequenas cenas, ou a conversa de alguns personagens, como foi o caso hoje. Tinha um personagem como Coragem, um como Fábula, um como a Silenciada, a Ousadia e a Curandeira. Então, a partir disso, houve um trabalho um pouco corporal, depois desse sketch apresentado por todas as atrizes do Gota, e algumas palavras soltas, que eram rouquidão, dor, fio, laços, a vida, ancestralidade, eco, histórias, palavras, memórias, lembranças, e outras mais, né? Então, a partir disso, as pessoas localizaram no corpo e houve um carrossel de personagens. O que foi esse carrossel de personagens? A diretora Cláudia pediu para que as pessoas escolhessem ser algum desses temas, ou algum desses personagens, e aí se renomearam como um desses personagens que eu já citei, Coragem, Fábula, tal, tal, tal. A partir daí, esses personagens tomados, por exemplo, de ousadia, eles se dirigiam a alguém com essa ousadia. Tia, eu não quero ser igual a você, porque, ou sei lá, falava alguma coisa em relação a alguém e disparavam um diálogo imaginário, um diálogo criado espontaneamente frente às outras personagens que representavam a ousadia e que estavam em cena. E assim esse carrossel seguiu e passando por todos os personagens. O trabalho foi muito lindo, foi muito emocionante. Eu vou pedir para Soraya começar a comentar aqui um pouco alguns aspectos de vulnerabilidade, alguns aspectos de instabilidade que você sentiu como personagem ou como pessoa ouvindo os comentários e as atuações da plateia. Bom, boa tarde a todas e todos e todes. Realmente cada trabalho é um trabalho. Eu também estou saindo hoje muito emocionada e mais convocada a buscar, a mergulhar na minha história, o que tenho feito, buscando a história do meu povo, buscando toda a minha ancestralidade. E eu saio muito tocada com isso. E a vulnerabilidade é essa. Cada hora, hoje eu fui muito tocada com uma ressonância da plateia que veio tradição oral. E eu começo a pensar o quanto, dentro da minha ancestralidade, o quanto essa tradição oral é valorizada. Então, os saberes, né, do povo africano, ele é dado através da oralidade, das histórias. Então, eu saio muito convocada a buscar mais e incorporar mais essa personagem e trazer mesmo toda a história de comer palavras, de poder falar, de poder contar a minha história, de poder ter a narrativa do meu povo contada pelo povo que viveu, né? Então, um outro olhar mesmo. Então, eu estou super emocionada, super bem, super feliz, e mais uma vez grata aí à Cláudia pelo convite, por poder participar desse grupo tão potente que eu sempre admirei como plateia, e hoje poder fazer parte é realização também. Qual foi teu personagem, Soraya, na Coragem, dramaturgia? acho que eu não falei, foi a Coragem. coragem. Obrigada. Áurea? Olá, todo mundo. Prazer estar aqui. O meu personagem foi a curandeira. E falando da vulnerabilidade, a curandeira ela surgiu, foi meio sem pensar, mas cada vez mais que eu faço esse trabalho, ela me remete porque o ano passado eu tive um problema de saúde muito sério e eu resgatei essa curandeira na minha vida, essa mulher sábia, para poder me curar. E como eu estou envelhecendo,
fiquei doente, isso tudo poderia ter sido um baque na minha vida. Mas eu decidi reencontrar, sabe? Voltar para esse arquétipo dessa mulher sábia, dessa mulher que cura, dessa mulher que enfrenta, dessa mulher. Então, acho que tem um pouquinho de cada uma. Tem essa mulher sábia, ela resgata a coragem, a ousadia, ela fala, ela resgata memórias, e foi isso que tem acontecido. Esse é um personagem que cada vez mais eu estou entendendo por que ele surgiu, e é bom ver a plateia também perceber que essa curandeira, essa mulher sábia, ela não é uma coisa, ela está em todas nós, em qualquer faixa etária. E hoje a gente viu isso, né? Foi uma menina muito jovem que quis se conectar com essa curandeira. E, assim, mais uma vez, a direção da Cláudia permite isso. O trabalho da Cláudia está no Gota, já estou há muitos anos, nem precisa falar quantos, mas permite que a gente vá fundo, né? E se veja junto com a plateia também vulnerável, também com as fraquezas, e se espelhe também na plateia. É isso que eu tenho a dizer. Sempre um prazer. Muito obrigada, Aura. Foi lindo mesmo o trabalho. Eu acho que toda mulher tem um pouco de curandeira, né? Quando a gente é mãe, por exemplo, e deixa a mamãe dar um beijinho aqui, já sara, né? Quando a criança se machuca, a mãe cura a ferida, a dor com um beijinho, né? Foi muito bonitinho. Cecília? Opa, olá, Olá. prazer, obrigada. Para a gente ver de novo, né, Val? Bom, pois tá no Gota é isso, é um presente. Eu lembro até hoje quando eu vi a Cláudia, eu olhei para ela e falei: sinto muito, você não me escapa. Eu quero estar aqui e essas mulheres loucas, assim, e interessantes. E para mim o trabalho é sempre esse, em todas elas é buscar um pouco de mim em cada uma delas, e isso traz uma verdade, um prazer, né, no personagem, tanto no processo criativo quanto quando a nossa história ressoa na de alguém, né, e produz algo tão bonito, emocionante, enfim. E acho que é isso. Essa avó é uma avó que existe para mim, essa mãe também é uma mãe que existe para mim. E que bom, assim, que ela pôde achar ressonâncias em outras cenas e outras conexões, porque é sobre isso, né? E também pôde tocar nas vulnerabilidades das pessoas, e isso pôde ser um espaço para isso também. Obrigada. Obrigada, Cecília. Nicole? Olá, boa tarde. Muito contente de estar aqui. Qual personagem? Eu fiz a personagem silenciada, que traz a dor do silenciamento. Mas o que eu achei assim surpreendente hoje foi que apareceu o silêncio, um silêncio que muitas vezes é necessário, então, de algumas palavras e pensamentos que precisam ser silenciados. Então, hoje, no trabalho de hoje, na interação com o grupo, eu acho que para mim foi uma surpresa ter aparecido dessa forma, porque no processo da criação, a personagem silenciada vem dessas mulheres que não podem dizer suas próprias palavras, que tem que falar palavras impróprias. Então, eu acho que foi isso, assim, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, que me ampliou hoje. Marta? Boa tarde, já quase, né? Quase 13 horas. Bom, a minha personagem é a Fábula, que é muito ligada à memória.
e pensando um pouco, né, não só na etimologia de fábula, mas no significado, que vem disso, de conversar, de falar, de contar. Então, eu acho que é uma personagem que, como as meninas já disseram também, perpassa muito desses sentimentos e dessas construções todas. E ficou muito forte para mim o quanto o tema dessa personagem, que hoje eu pude trazer um pouco mais, que é de contar histórias para não se deixar morrer, e a ideia de que a vida vai acabar em algum momento, mas as histórias não. O nosso mundo é composto disso, né? As nossas relações são compostas de histórias. E eu acho que isso é muito tocante e, ao mesmo tempo, é muito vibrante para um psicodrama e para o que aconteceu hoje também. Então, e aí eu lembro que um pouquinho antes da gente entrar, nós estávamos falando dos nossos lugares de dor, cada uma com a sua dor, e é tão interessante isso, né? Que as dores, elas podem ser compartilhadas, elas podem ser ressignificadas, transformadas, e antes era difícil falar sobre dor, e hoje eu me sinto muito mais livre para poder falar das próprias dores. Então, num lugar onde mulheres se unem, parece que isso fica potencializado. E no psicodrama de hoje, ressoou bastante, então foi muito bonito. Obrigada aí pela direção da Cláudia, pelas colegas, pelo apoio da Val e todas as pessoas que participaram. Obrigada, Marta. Eu vou comentar aqui um pouquinho. Silenciadas, para mim, lembrou duas situações da minha vida, vou comentar rapidamente. Uma que eu estava com uns indígenas lá em Ubatuba, e tinha os índios mais velhos e tinha os índios mais novos. E eu queria participar da conversa e eles só se dirigiam aos homens, meu irmão e um outro amigo. E eu tentava conversar, perguntava, eles não respondiam. Aí os mais novos me respondiam, tal coisa assim, tal coisa assim. Então os mais novos podiam conversar comigo, os mais velhos não, né? E então essas situações me fazem. Outra vez foi no avião, que eu não sabia também, a tonta, né? Tinha um judeu ortodoxo do meu lado. E eu queria passar para sair no corredor para ir no banheiro. Então eu punha a mão nele e falava, dá licença, e tentava conversar, tudo bem com o senhor, boa tarde, dá licença, por favor. E ele não respondia, porque eles não podem falar com a mulher, muito menos tocar em mulher e ficar naquela distância de avião, lado a lado com uma mulher. Então é uma sensação horrível quando você fala e não é ouvido, né? Ninguém te escuta ou não pode responder, parece que você é invisível, né? Então, assim, isso, assim, em relação ao silêncio, essas experiências que eu tive, que eu me senti silenciada, mesmo falando, né? E como é importante muitas vezes você ficar em silêncio. Ali no caso, por exemplo, do judeu ortodoxo, sei lá, né? Eu tinha que dar um outro jeito, talvez chamar o comissário, não sei, mas enfim. E assim, como a fábula, né? É fabular, é criar, confabular, é trocar ideias, né? Estamos confabulando sobre determinado assunto, que seria, acho que no Brasil, equivalente à contação de causos, né? Onde o importante é o causo ser bom e não ser verdadeiro, não corresponder à realidade. Isso é um detalhe que não importa. O importante é que o causo seja bom, uma história bem contada, né? E que, assim, como isso vai passando, mesmo como uma tradição oral, né, que a Soraya citou, como é importante, porque mesmo no Brasil, não são todos que são alfabetizados. Se não houver a tradição oral, a cultura morre, né? Quem já teve contato, por exemplo, com alguém do Recife, fala sem parar, assim, e canta muito, dança muito, eles têm essa coisa, essa oralidade super estimulada, que eu acredito que talvez tenha sido uma característica ali da região por conta disso, de ter que transmitir, ensinar a pescar, ensinar as receitas, ensinar. Então, precisava passar de um para o outro todo esse conhecimento, essa cultura, né? Então, assim, coragem e ousadia eu vejo como duas coisas muito próximas, como a gente tem que romper e transgredir para se desenvolver.
né? Em momentos da vida da gente, né? E curandeira é que a gente faz o tempo todo, gente. Curandeira a gente faz o tempo todo, quando a gente oferece um cafezinho para alguém, alguma amiga que vem conversar, quando a gente recebe as pessoas, a gente está oferecendo um presente para elas, que é de oferecer, eu ofereço minha casa, as comidinhas que tem aqui, as bebidinhas que tem aqui, como a gente cura um ao outro com as palavras, ou com carinho, ou simplesmente dando atenção e silêncio, ouvindo, acolhendo essa pessoa, né? É um gesto de profundo respeito e consideração da voz ao outro. Então, muito obrigada, Cláudia. Gota d'Água, que eu não apresentei no começo, tem a Cecília Leite Costa, a Nicole Bagaglini, a Áurea Ferreira, a Soraya André e a Marta Lemos. E, enfim, e temos a nossa diretora, que também está super de parabéns, Cláudia Fernandes, que vai comentar agora. Eu vou silenciar. Tá bom. Cissa, você queria falar alguma coisa antes? Você levantou a mão? Pode dizer. Eu peço obrigada, Val, você ter comentado, porque eu acho que eu acabei não pegando num ponto importante que eu penso que diferencia a minha personagem da Soraya. Eu acho que no ponto da minha, a ousadia era um pouco, ou o conflito dela era se ser ousada, que a lembrança que ela tinha ancestral era algo que ia trazer para ela como destino ou profecia autocumprida, ser inadequada, ser excluída, e se essa alegria tinha que ser perdida para amadurecer. Se amadurecer significa perder essa alegria e esse brilho e o magnetismo, né? Bem, era isso. Obrigada. Legal, obrigada a você. Cláudia? Bom, eu vou ser breve aqui. Eu agradeço profundamente a equipe, minha trupe solidária de mulheres fortes, sábias. E a gente, a cada momento, né, quando a gente recebe pessoas novas, e as nossas anciãs aqui, né, que eu, a Rosa, a Auri e Marta somos as anciãs do grupo, Cissa já é menos, né? O Fabi tá fora, mas também é do grupo, e Nicole e Soraya são os novos presentes da gente. E a gente vai fazendo esse grupo girar, né? Com o saber de cada um, né? E cada um entra com o que tem, com o que pode, e a gente vai se construindo e construindo essa dramaturgia para ficar mais significativa e mais potente, mais espontânea, para que atinja, né, o grupo, para que o grupo possa se mobilizar. É esse o nosso desafio e é essa nossa pesquisa, né, que é constante, semanal, e a gente vai buscando esses ajustes a cada trabalho. Ele vai ficando mais fluido. Então, acho que isso, eu falo do grupo com essa potência, porque eu me sinto muito feliz e honrada de estar dirigindo esse grupo há tantos anos, né? E sobre o trabalho de hoje, eu vejo que a gente teve, assim, normalmente a gente convida a plateia para ressoar e não tivemos tempo, porque a gente acabou em cima da hora, então eu vou ressoar as frases que ficaram do trabalho para a gente, né? Então, na cena da coragem, é preciso mudar, preciso proteger para mudar, né? Tem essa coisa de uma certa proteção e uma certa coragem para a gente fazer algo que era a cena com como que eu vou ser mãe solo e participar de uma festa do meu filho sem o pai. Eu tenho o tio, tenho o avô, tenho uma rede de proteção, né? Que te dá coragem para não ficar tão solo na vida. E foi muito bonito esse desfecho. Na cena das fábulas, a cena das fábulas que a Marta falou tão bem, né, que a vida, ela acaba, as histórias não. Eles foram construindo uma história muito bonita, né, de que eu morri, né, e sou humano ou sou fábula, né? Eu morri e não morri, quem sou eu, né? Como me humanizar para amar mais, né? Então, acho que foi muito lindo essa produção de morri e amei várias vezes. E gostaria de ser amada, tenho medo de não amar, de não poder amar. E a fábula foi indo por aí, foi muito poético também, né? E uma das personagens lembra do avô, o avô caridoso,
né? E o quanto que ela quer criar sua própria história, né? E talvez seguir esse legado caridoso do amor, né? Quanto a humanidade e a vida se aproximam ou não se aproximam. Eu acho que isso foi muito bonito no trabalho. E eu fui sentindo que cada cena, as pessoas se aqueciam mais rapidamente para entrar também, né? Depois a cena da curandeira foi linda, que justamente tinha esse lugar, né, de uma personagem, de uma cura esburacada, alguém que cura muito e fica esburacada, e ela diz no final, né, eu preciso me preencher dessa cura de fora para dentro. E a curandeira joga vapores para ela que se transformam em nuvens. E essas nuvens levam ela para um lugar mais preenchido, né? E era uma menina muito poética, muito jovem, né? Que cura, que foi destacada para curar na vida, né? Designada aí. Então, achei muito lindo. E a ousadia, né? Que foi a última cena, que é assim... E a frase que fica que ousadia não é loucura. Acho que essa frase é muito, muito forte. Não é impulsividade, né? É força. É força de ressignificação. Então, acho que esses personagens arquetípicos, eles abarcam muitas nuances, e a gente vai escolhendo com o que trabalhar, e acho que a gente fez um trabalho muito, muito grande hoje, assim, né? Passamos por todos os arquétipos, e vocês estão de parabéns. Eu agradeço muito existir com vocês. Obrigada, gente. Então, fica aqui o convite para o próximo sábado. Obrigada, foi lindo. Obrigada pela oportunidade de ter participado desse trabalho de vocês, ajudando às vezes, outras não. E aí, até sábado que vem. Beijos. Tchau, gente.